Amém? Continua adorando ao Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Soberano Deus, Santo Eterno Amado Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos te agradecer, porque chegamos aqui, estamos aqui na tua casa. Essa é a tua casa, Pai, essa é a tua igreja. Nos perdoa, Senhor, se nós chegamos aqui, Pai, onde não nos preparamos para esse culto, Espírito Santo. Deus, essa é a tua casa, Senhor. Pai, nós viemos te cultuar, nós viemos te adorar. Nos perdoa, Senhor, se o nosso coração não está temente, sincero, reto diante do Senhor. Que possamos, Pai, te ofertar uma adoração perfeita. Um culto é uma adoração que nós te ofertamos. Deus, se tu quiser, fala conosco. A palavra é tua, Espírito Santo. Oh Deus, a palavra é tua, Espírito Santo. A unção é tua, Senhor. Deus, em nome de Jesus, sem a tua presença, nós não fazemos nada, Pai. Queremos te pedir nesta noite, Espírito Santo, fala conosco, Senhor, através desta palavra, Senhor. Traz cura, Pai, traz libertação, Pai. Que possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Vai tirando toda inquietação, toda agonia. Eu repreendo toda enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus. Toda falta de atenção. Eu repreendo o roubador da semente, em nome de Jesus. Traz aqueles, Senhor, que ainda não chegaram, Pai. Sabemos que tem muitos viajando. Traz os teus filhos em paz. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela chuva. A chuva é o Senhor quem determina a hora, Pai. Deus, o tempo é teu, as nossas vidas é tua, Senhor. Viemos te adorar, te exaltamos, cantamos nesta noite que tu és santo, tu és soberano. E declaramos nesta hora, Senhor, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Pai, não importa o número de pessoas que estão aqui, queremos te entregar uma adoração perfeita. Vai visitando, Senhor, vai alcançando aqueles, Pai, que não puderam estar e que estão assistindo, Senhor, ao vivo, que eles também recebam, Pai. Deus, nos visita nesta noite, nos toca, Pai, que deste altar venha jorrar, venha fluir, venha inundar, que eu diminua, que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça, que o teu nome seja engrandecido. Em o nome de Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo. Te agradeço, Senhor, pela vida do nosso apóstolo, da nossa pastora, Pai. Pela vida de cada pastor, de cada evangelista, de cada presbítero, de cada diácono, de cada obreiro, de cada intercessor, de cada irmão, meu Pai. Em o nome de Jesus, amém. Te adoramos nas palmas. Te adoramos nas palmas. Te adoramos nas palmas, Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, o manual de Deus aqui na terra. Jó primeiro. Palavra muito poderosa. O Senhor falou muito comigo. E o Senhor testificou no monte. Deus usou a nossa diaconisa Jéssica na palavra do monte. Usou o nosso apóstolo. E tem falado muito comigo. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Jó primeiro. As virtudes, as tentações e as perdas. Podeis assentar. Reverência. Isso se chama reverência, a palavra do Senhor. É muito poderoso a gente gerar, se deixar passar a noite toda em pé, esperando o momento da palavra. Porque o momento da palavra não se compara a nada. Tudo é muito bom no culto. Tudo é importante. Mas sem a palavra, é a palavra que liberta. É por isso que eu amo ler a palavra. Gosto de ler versículos. Porque hoje vai ser uma noite diferente. Amém? Havia um homem na terra de Uz.
cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. Eu estava vendo aqui em Gênesis 9:6 as características de Abraão. E Deus não fala tudo isso. Homem reto, sincero, temente a Deus. Servo, reto, sincero, temente a Deus. Ele também falou de Noé. Mas ele não falou também tudo isso. Mas ele é muito poderoso o que ele fala aqui de Jó. Servo, reto, sincero e temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. E 500 jumentas de bois. E 500 jumentas. Eram também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Era maior em riquezas do que todos do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviaram e convidaram as suas 3 irmãs, e as comeram e as beberam com elas. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, o turno de dias dos seus banquetes. É o que tem acontecido agora, os turnos de dias. Só que esse banquete é diferente. Esse banquete não é um banquete que nós devemos desejar. E enviara Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura, pereçam meus filhos, e blasfemem de Deus no seu coração. Temor a Deus. Assim o fazia Jó continuamente. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E ele se apresenta a Deus? Sim, ele também veio se apresentar a Deus. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observastes tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus. E ainda se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoastes? E o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em sua casa, seus irmãos primogênitos, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois
levaram, e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabuzeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. E eu somente escapei. Alguém tinha que dar notícia, né? Para te trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços e os feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando. E às vezes a gente acha que é muito. Uma coisa, uma situação difícil que a gente passa. E é. E tem coisas que é. Porque aqui nem respirava. Uma notícia atrás da outra. E uma pior do que a outra. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu e sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. Que loucura, né? Perde tudo, acaba com tudo, e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. É tão difícil falar isso. É muito fácil quando a gente não passa. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja, hoje eu falo, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje eu falo, 17 anos depois. Hoje, se meu filho estivesse vivo, hoje faz 17 anos que eu perdi o meu filho. Hoje, eu me lembrei ontem, depois que o Senhor tinha me dado essa palavra. E o tema é tentação versus provação. Eu falei: Deus, como é difícil. Hoje eu falo: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje eu falo. E o Senhor falou para mim ontem assim: quando eu curo, eu não deixo cicatriz. Porque você olha e você não vê nada. Estou com a roupa, engordei uns quilinhos. Então, meu corpo era muito bonitinho. Mas o Senhor me deu 2 filhos. E eu lembro que quando eu gerei em Deus, me casar, eu era do mundo. Mas eu não queria ser uma mulher onde eu só curtisse a vida. Eu queria sim me casar. Aqui nós temos mulheres dentro da igreja que elas não entenderam ainda o que é isso não. Elas não entenderam o que é família, projeto de Deus. Eu no mundo, eu gerava isso em Deus. Eu quero me casar. Eu quero me casar, porque eu vim de uma família mundana, muito católica, onde cumpre princípios e valores. Enquanto meu avô estava vivo, se cumpria princípios e valores e não era negociado. Tinha que crescer, casar na igreja. Eu sou casada na igreja católica, porque eu tinha que sair de casa casada. Meu avô jamais iria aceitar morar junto. Ele me criou. Imagine, ele me criou, ele ia aceitar isso? E quando eu me casei, eu queria família. Eu e Júnior, nós programamos.
Vamos primeiro curtir a nossa vida como casados, depois nós vamos dar uma organizadinha lá no financeiro para depois ter filhos. E eu gerei ser mãe. E eu lembro que quando eu engravidei, foi uma alegria muito grande para mim. E esse meu filho, ele foi gerado no meu coração. Ele foi esperado na nossa família. E quando ele não nasceu nada do que eu imaginava. O Senhor me quebrou toda. O Senhor me moeu toda. Eu tive um filho prematuro extremo, onde sobreviveu 11 meses. E faleceu no dia 24 de dezembro de 2008. Não chegou nem a completar um ano. Exatamente hoje, completa 17 anos. Que meu filho faleceu. E hoje, se você me olhar, você vai dizer, é ela? Eu não acredito. Porque quando ele cura, ele não deixa cicatriz. Foi isso que ele falou para mim ontem. Eu te curei. Eu te dei e eu levei. E eu te curei. Porque foi com propósito. Ele me resgatou. Talvez se eu estivesse com os meus filhos aqui, que foram 2, eu não estaria hoje firme. Eu estaria lá no São João. Eu vim do interior. Sim, curtia o São João e amava. Eu vim uma única vez do carnaval, conheci meu marido no carnaval. E a gente se casou. Mas hoje, as jovens, elas não geram em Deus um casamento. Elas querem um homem rico, perturbado, endiabrado, para dar trabalho na igreja, mas elas não querem um santo homem de Deus. Elas querem desenhar. É igual a mim, lembra? Eu desenhei minha família. Eu quero minha família assim, Deus, vou me casar, casei. Vamos juntar dinheiro, juntei. Agora dá sim para ter um filho. Porque nós temos condição de comprar o melhor. E meu filho tinha tudo melhor. Não era o mais ou menos. Era o melhor plano de saúde, era o melhor quarto, era o melhor. E foi tudo por água abaixo. Então não adianta desenhar com Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não sou frustrada, porque eu não tenho filhos. Eu sou feliz, porque eu tenho Jesus. Ele me curou, Ele me resgatou através dos meus filhos. Ontem ele falou para mim, eu falei, Júnior, você não sabe que Deus falou para mim? Foi muito forte. Quando eu curo, não deixo cicatriz. Dói, claro que dói. É uma ferida gigantona aberta. E demorou muito para curar. Psicólogo não cura, psiquiatra não cura, é só um paliativo. Agora Jesus, Ele cura. Ele tira todas as marcas. E foram muitas marcas. Porque nem esperei uma cicatrizar e já veio outro. E que foi pior, o nível foi pior. E o Senhor me moeu toda. E eu lembro que quando eu estava vivendo esse processo, na segunda vez eu já estava sendo evangelizada. Quando eu estava com meu primeiro filho no hospital. E o Senhor colocou uma missionária com um filho especial do lado do meu. E ela me ganhou para Jesus. Ela ganhou a mim e a Júnior para Jesus. Eu fiquei muito atenta à voz de Deus. Eu falei, peraí, esse Deus que salva, que cura. E eu lembro que ela me ensinou assim, Edna, olha, uma missionária, faça uma oração de entrega. A gente não sabe o que é fazer uma oração de entrega. Quando eu fiz aquela oração, o Senhor recebeu e eu fiquei perturbada. Fiquei atribulada. Mas hoje, as cicatrizes foram todas saradas por Ele. Porque só Ele faz
Quem era Jó? Ele morava na terra de Uz, uma terra fértil, suficiente para Jó prosperar. Porque a gente às vezes pensa que o dinheiro é tudo. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. E a salvação? Olha como Deus enxergava Jó, reto, sincero, íntegro e temente a Deus. E que se desviava do mal. Quantas vezes você está indo para o mal e a gente está dizendo, não vai, que tu não volta. Mas você não quer ouvir. Você quer ir. A sua conduta irrepreensível chamou a atenção de Satanás. Conduta irrepreensível. O que é isso, hein, pastora Cris? Uma conduta irrepreensível. Ninguém tinha o que falar dele. Ninguém. E isso é muito forte, isso é muito sério. Satanás, ele só faz diante das limitações estabelecidas por Deus. Quando você está na posição, eu queria que colocasse Jó 2:10. Enquanto a intenção de Deus, ao permitir provar o caráter, Deus ele permite teu caráter ser provado. A intenção de Satanás é provar a tua falta de caráter. Deus ele quer te lapidar, ele quer te moer, ele quer te transformar. E Satanás diz, não, peraí, deixa eu provar que você não vale nada. Você não é nada, você não vale nada, você é um lixo, você não presta para nada. Porque o Senhor, ele provou meu caráter. E eu lembro que quando eu engravidei, eu falava do meu jeito. E o médico ainda falou para mim, olha, calma, está muito cedo. Eu engravidei de novo. E foi 1 ano. Eu quase morri. Eu peguei uma bactéria hospitalar. Eu passei 2 meses com pessoas cuidando de mim. E eu estava no Hospital Aliança. Eu quase morri. Eu peguei uma bactéria que não tinha remédio para dar jeito. Até a hora que eu entendi qual era o propósito de Deus. Jó 2:10, bora ver o que fala? Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aqui era a mulher dele tentando. Aqui era a mulher dele perturbando. Porque sempre tem alguém, sempre tem um capeta ali perturbando. Mas é engraçado que ela não deixou ele. Ela não largou. Apesar de tudo, ela foi uma com ele. Ela também sofreu, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela foi a carne, a outra parte. Porque um casamento alinhado por Deus é assim. Você pode passar pelo que for. Quem disse que um casal na presença do Senhor não passa prova? Quem disse? Agora Deus quer que passe juntos. Deus quer que passe juntos. Lembra que eu falei que eu fui criada com princípios e valores em um lar que não era cristão. E meu avô não admitia a separação. Meu avô era um homem que meu avô não sabia nem escrever o nome dele. Mas ele não negociava princípios e valores. E ele dizia, você vai casar. E eu só vou para o seu casamento, ainda me fazia chantagem. Se for na igreja, e se for do meu jeito, porque eu te criei, tem que ser como eu quero. Eu falava, tudo bem. E eu fiz tudo o que ele queria. Eu escolhi, porque quem escolhe marido é a gente. Um homem que meu avô, ele se orgulhava de mim pelo marido que eu escolhi. E ele falava, meu avô era mudando, meu avô amava Júnior. Se eu brigasse com Júnior, eu sempre estava errada. Deixa eu ver como é que ele falava. Ele dizia, ele é o homem mais correto que eu conheço.
Ele amava Júnior. Era um filho. Ele falava, eu ganhei um filho. Ele sempre falava isso para mim, eu ganhei um filho. Não entendi, Adilson. Ah, tá. Amém? E a gente precisa estar muito atenta. Caráter de Jó. Homem servo, reto. Para você ser tudo isso, você é um servo perfeito para Deus. Você é um servo que Ele se agrada do que você está dando. Ele gostava de agradar a Deus. Ele não se dobrava. Ele não se dobrava. Ele era reto. Reto. Isso aqui, ó, não se dobra. Olha o que é reto. Não se dobra. Você tem como um evangelista dobrar essa pilastra? Ela não se dobra. Reto. Uma pessoa reta, ela não vai se dobrar. Esse ferro até se dobra. Mas tem coisas que não vai se dobrar. Assim é o nosso caráter. Ele não pode ser dobrado. Ele não pode ser negociado. A Bíblia diz que Jó, ele era reto. É reto, é um caminho reto. Ele não diz Jó, ele era mais ou menos reto. Não, ele diz Jó era um homem reto, sincero e temente a Deus. E se desviava do mal. Reto é algo bem, não é mais ou menos. Ali nós temos até uns cajados, tem uns que é bem retinho, a madeira certinha. Tem um que dá uma dobrinha bem pouquinha, mas faz diferença para Deus. Reto é reto. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Assim é como Ele quer o nosso caráter. O mais rico do Oriente. Tem gente que só quer adorar a Deus se for mais rico, se não faltar nada. Ah, e só para lembrar. Lembra que eu falei que a gente se programou, que estava tudo muito bem? Chegou no final, o melhor plano de saúde, as melhores roupas, o melhor hospital. Chegou no final, o dinheiro foi embora. Chegamos no fim da morte do nosso filho, onde o dinheiro foi todo embora. Porque a gente pensa, às vezes, que a gente compra as coisas. E com Deus não se negocia. Não se negocia, é reto. É reto, com Deus é reto. Com Deus é reto. Com Deus vai ser perfeito, ó, reto, é lá. Direto. Não vai ter jeitinho. E às vezes a gente quer dar jeito. Bora ver o que fala Isaías 43, 1 e 2. Jó, exemplo de fé, de sofrimento, de confiança em Deus. Ele suportou. Isaías 43, 1 e 2. Alguém pode ler, por favor? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador. Amém? Quando Ele cura, Ele não deixa que cicatriz. Jó 5, 18. Se alguém puder ler, por favor. Que a mídia está demorando hoje um pouquinho. Olha, Ele o quê? Fere, mas cura as feridas. Foi isso que Ele fez comigo. Parecia que eu ia morrer. Eu vou morrer porque Deus tirou tudo. Uma revolta contra Deus. Ainda fiquei um tempo, eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais, eu não quero.
Aí, como eu já estava indo para a igreja veio até a mim. Aí o pastor falou para mim assim, olha, tudo que você está fazendo hoje, lá na frente, vai servir de testemunho. É tão terrível quando a gente escuta isso, no meio do processo. Testemunho de quê? Se os filhos morreram, eu vou falar o quê? Tudo morreu. Isso não é testemunho, isso é testemunho porque Ele me curou. Porque Ele me trouxe para a presença dEle. Ele tem feito na minha vida. E porque o meu Redentor vive por minha causa, Ele se levantou da cruz. O meu Redentor vive, foi isso que Jó falou. O meu Redentor, Ele vive. E por minha causa, por sua causa, Ele se levantou da cruz. Aqui em Provérbios 6, 14 fala assim: o que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. É o que Deus quiser. No 6 fala: o escarnecedor busca a sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Basta conhecer o Senhor, é o manual de Deus. Deus elogiou Jó perante Satanás. Tu vistes, meu servo Jó? Olha quem ele é. Reto, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Já pensou? Se Deus fala isso de nós, Ele está procurando fé. Jó, ele procurava fé, porque todos os dias Satanás queria matar. E a nossa fé, ela não pode ser roubada. Não deixa Satanás roubar a tua fé. Quantas vezes nós saímos de um culto e nós acreditamos em tudo? Nós acreditamos em tudo. Eu creio, sim. Eu estou crendo, Senhor. Em uma época de sofrimento, para esse fim, esse herói foi um vencedor. E nós, quem somos? Diante das adversidades, das circunstâncias, das lutas, quem somos nós? Assim como Jó, Jesus também, ele veio ao mundo para cumprir um propósito. Ele poderia olhar para a gente e falar: Deus, espera aí, esse povo não vale nada. Quer saber? Eu vou voltar para o Pai. Mas não. Ele disse: o que importa é fazer a tua vontade. O que importa é fazer a tua vontade. E parece que às vezes Deus só é Deus se a gente ter. Eu preciso ter e não ser. Mas nós precisamos ser. Em Deus nós precisamos ser. Precisamos ser. Eu quero ser. Não quem eu quero, mas quem Ele quiser que eu seja. E quando eu entendi isso, eu falei: agora eu descobri que eu não tenho mais vida e eu quero a vida de Deus. Eu quero ter prazer em fazer a obra do Senhor. Se você não tem prazer em fazer a obra do Senhor, gere. Gere. Porque em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E quantas vezes a gente passa por uma luta tão terrível? Já viu que o financeiro é o que mais mexe com a gente? Mexe com a nossa estrutura. Dá uma chacoalhada na gente. E se a gente entender que se Ele quiser, o Deus do já, Ele age. Ele é Deus, Ele tem prazer. Ele tem prazer em fazer. Ele tem prazer em servir. Era um servo em que Deus tinha um grande prazer, uma grande alegria. Jó, meu servo Jó, reto, temente, fiel a Deus, que não se desvia. Lembra? Reto. 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 Tem que andar reto. Tem que andar reto. Tem que andar reto.
Tem que andar reto. Tem que andar reto. Tem que andar reto. Eu não consigo, peça ajuda. Eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda quando eu não conseguia. O nosso problema hoje dos crentes dentro da igreja é que não pede ajuda, não denuncia. Qual é pecado? Eu aprendi aqui, pecado tem nome. A Bíblia fala isso, mas a gente demora de aprender. Quando eu ouvi sair desse altar, dê nome ao seu pecado. É assim, parece que você está indo na igreja católica se confessar. Olha, eu pequei. Foi, amém, está perdoado. É assim que o padre faz. E não dá nomes aos pecados. E os pecados se repetem, vai se repetindo. E no nível terrível, vai sendo pior. O nível vai aumentando. E você lembra, Satanás, de onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. Lembra aquele povo, quando saiu do Egito, era para eles chegarem na terra prometida. Eles rodearam 40 anos e demoraram para chegar, e não chegaram. E muitos reclamaram no caminho, e muitos murmuravam no caminho, e muitos perderam a bênção no caminho. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é. Um dos nomes dele é Eu Sou, o Eu Sou. O Eu Sou, se Ele quiser, Ele faz. É o Eu Sou. Agora, para o Eu Sou fazer em mim, eu, Ednólia, tenho que me permitir. O Eu Sou não vai invadir o meu ser, porque o Espírito Santo está dentro de mim e Ele me respeita. Você quer, Ednólia, embora? E eu quis. E eu quero mais. Eu quero mais. Rodear a terra, passear por ela, buscar oportunidades. Ele vai fazer isso o tempo todo. Ele só tem um único objetivo: rodear a terra. Eu quero uma oportunidade. Eu quero ver qual é a oportunidade que você vai me dar para eu te pegar. Eu quero uma oportunidade. Ele não vai cansar de buscar uma oportunidade. Uma oportunidade que a gente der para ele, ele destrói tudo. Basta uma oportunidade. Não brinca de ser crente. Não brinca. Aqui é a igreja do Senhor. Se o temor de Deus não vier sobre as nossas vidas, a gente está esperando o quê? Alguém morrer aqui dentro? E nem sempre que alguém passa por alguma luta é porque ela está em pecado. Mas a maioria das vezes, sim. E parece que um bando de ordinário que não está acontecendo nada. Parece que não está acontecendo nada. Vai tudo bem, se prepara, porque quando ele te pegar, ele está esperando uma oportunidade. E ele vai passar por cima de você como um trator. Porque na minha vida, ele teve uma oportunidade. Eu não ouvi a voz de Deus. Esse foi o meu erro. Eu era evangelizada. Na minha família só tinha uma crente, minha irmã. Minha irmã hoje está pagando alto preço. Minha irmã, nessa época, sozinha, 14 anos, ela foi para a igreja. Eu me orgulho de falar que a minha irmã era uma serva reta, fiel. E para ela não se corromper, ela saiu de casa com 14 anos. E ela nunca se prostituiu. Minha irmã se casou com 37 anos, virgem, esperando o homem de Deus. E ela ouviu o direcionamento do pastor. Minha filha, é esse aqui, você vai orar. Mas as jovens de hoje, as mulheres, elas não esperam a voz de Deus. E apareceu muitas oportunidades. E ela nem olhava. Eu lembro que ela veio ficar comigo nessa época, cuidando de mim. Quando ela voltou, o pastor falou: irmã, tem um irmão aqui para você olhar. Eu nem vi, nem enxergava a pastora Cris. Ela tinha medo, ela era obediente a Deus.
Ela era obediente à liderança dela. Minha irmã enfrentou muitas guerras. Eu creio que Deus vai honrar minha irmã pela serva fiel e temente a Deus que ela foi. Ela foi aquela que nunca se desviou. Minha irmã é mais velha do que eu, hoje ela é pastora. Ela nunca se desviou, nunca. Ela tem 2 filhos, ela tem uma filha pequena que ela me liga e fala: Edna, olha, Emanuel está frio, dá uma bronca nele aqui. Um menino de 12 anos, meu sobrinho é muito crente, porque ela ensina para eles. A minha sobrinha, se for falar de Bíblia com ela dá um show. Ela ensina. Essa época, ela deixa os filhos em casa, ela fala: eles não vão, meus filhos não vão dançar São João. Eu não tive filhos para isso. Então, não negociar. Não negocia, você sabe o preço de um filho, você sabe o preço de uma vida. Eu sei o preço de um filho. Eu sou chata mesmo. Sou muito chata, sou muito exigente. Eu não aceito menos com as coisas do Senhor. E eu falo para Deus: o dia que eu for negligente com tua obra, Senhor, me tira daquilo ali, me tira. Que o Senhor me tire. O ministério não é nosso, é da igreja. O ministério não é nosso, é da igreja. Mas se uma liderança confia em nossas mãos, temos que dar o nosso melhor. Mas se eu for aquela que eu estou interferindo da obra avançar, que o Senhor me tire e coloque outro. É melhor, é bem melhor quando Ele tira. Quando Deus fala: ó, tira fulano dali, porque glória a Deus, deu tudo certo. E precisa dar oportunidade para alguém. Isso é muito bom. Porque o ministério é da igreja. A gente precisa entender isso. O ministério não é nosso. Eu não tomo posse de ministério, porque eu não sou dona de nada. Não sou dona da minha vida. Eu não tenho vida. Essa sim vai ser uma frase minha. Você não tem vida também não. Se você entendesse, tomasse vergonha na cara, ia entender. Porque quando eu falo para o meu marido, semana passada, pastor Júnior chegou para mim e falou: bora, pastora, para Aracaju. Eu falei: só vou falar com o meu marido, com o apóstolo e com a pastora. Tirando isso, pode me levar em mim. Enfim, é assim, você não ter vida. Posso, meu marido? Pode, porque ele também entendeu. Nós somos convocados para isso. Nós somos soldados de Cristo. E as pessoas dentro da igreja não entenderam que esse exército... Eu não quero fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Você tem com medo que você não gosta. Se você quer ser lapidado por Deus, é comer o que não gosta. Mas as pessoas escolhem. As pessoas aqui, elas escolhem demais. Não abusa da graça, não. Uma hora ela acaba. E as pessoas abusam demais. Aqui, quando o Senhor conversa aqui, quando Satanás vem até o Senhor, não se trata de um passeio, ele está passeando. Mas ele está buscando saber qual é a tua fraqueza, qual é a fraqueza que o ser humano tem. Ele está passeando ao seu derredor. Porque ele quer descobrir qual é a tua fraqueza, ele quer te pegar. Então tu trata de se fortalecer, porque senão ele vai te pegar. E não é fácil. Rodear, investigar erros e condutas nossas. O objetivo é encontrar erros para acusar diante de Deus. Ó Senhor, peraí, aqui eu posso, não está correto. Não está correta. E lembra de Jó? Vai, mexe, só não tira. O Senhor permitiu. Porque a gente confia. A gente confia em quem? Subestima o quê? A capacidade? Ele obedecia a Deus, mesmo não sendo morada do Espírito Santo. Ele recebia a visitação do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. O Espírito Santo, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. O que é que você tem feito com o Espírito Santo que está dentro de você? Tem levado Ele para onde?
Ele está dentro de você. Qual é o passeio que você tem feito com o Espírito Santo? Lembra que Satanás está rodeando a terra? Passeando. E nós estamos com o Espírito Santo dentro de nós, carregando Ele. Para onde eu vou, Ele vai, porque Ele está dentro de mim. Ele quer só encontrar erros. Ele obedecia a Deus, mesmo não sendo morada. Ele obedecia ao Espírito Santo e recebia a visitação. Deus prova para sermos aprovados por Ele. O diabo nos tenta só para nos destruir. Ele só quer destruir. Já viu um casamento quando está bem alinhado, que chega uma terceira pessoa no meio? Ela só quer destruir. Depois que ela destrói, perdeu a graça. Porque ela só foi com esse único objetivo. Não tem outro objetivo. E bobinhos são aqueles que deixam. Porque cuidado que nenhuma dessas você pode não voltar. Ou você pode não ter mais essa liberdade. Vamos ver o que fala em João 10:10. João 10, já vamos finalizar. Vou ser bem pontual, que hoje é culto de cura, culto da família, culto de libertação. Hoje você vai ter a oportunidade para sair daqui liberto. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí, a gente dá lugar a quem? Ao ladrão. Ele primeiro rouba, depois ele mata e destrói tudo. Ele rouba a alegria. Ele rouba a tua alegria. Ele mata a tua vida e ele destrói tudo que está ao redor. Porque quem fica depois, que graça tem? Ou você todo destruído, que graça tem? Não tem graça nenhuma. Mas vamos ver o que fala aqui em Jó 42. Já vou finalizar. Já estou bem no finalzinho. Tem algum visitante? Essa palavra, ela me cortou muito. E a primeira coisa que o Senhor fez foi me lembrar de onde Ele me resgatou. Ele me lembrar quem eu era. Ah, Jesus me ama tanto. Eu falei, meu Deus, Ele fez uma obra muito grande em minha vida. Ele mudou meu viver. Jesus, Ele mudou meu viver. Ele mudou meu viver. Hoje eu volto na minha cidade, que eu digo, meu Deus, eu me sinto tão estranha, eu não conheço quase ninguém mais. Digo, meu Pai, o Senhor me resgatou desse lugar. Eu, da minha vontade própria, eu nunca imaginei voltando na minha cidade para fazer culto. Aonde abundou o pecado. Aonde abundou o pecado. Hoje superabunda a graça de Deus. A graça de Deus. É a graça de Deus, é ela que faz tudo. Nós não fazemos nada. Eu nem falei aqui do detalhe da mulher de Jó que se revoltou, dos amigos de Jó que ele orava, dos filhos de Jó que ele orava. Mas ainda teve todas essas pessoas aqui na história de Jó. E às vezes Deus não quer que você ore. Deus não quer que você faça. Ah, mas Davi, ele teve uma intenção maravilhosa. Ele só queria contar os números daquele povo, daquela terra. O Senhor mandou? Não. Aí veio um castigozinho lindinho para ele. Vem cá, você quer o quê? 3 anos, eu acho que é isso, vou ver se eu me lembro. 3 anos de fome. 2 meses na mão dos filisteus. Ou cair na mão do Deus vivo. Mas ele não fez nada demais. Ele só fez contar
Ele fez o censo. Lá em Reis, 2 Reis. Ele só fez isso. E a gente pensa que tem coisas que é nada para Deus. Mas é uma bobagem tão pequena que eu fiz para Deus. A escandaliza um monte de ímpio que olha e diz: eu vou ser crente como ele, como ela. Escandaliza o evangelho. Escandaliza. Sabe o que é bom? Sabe o que é bom? Aonde você colocar os pés, a presença do Senhor fale através de você. Você não precisa falar nada. De boca aberta, de boca fechada, perdão. As pessoas falem: aonde é? Você congrega aonde? Aonde vai ter culto? Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Porque eu vi a diferença em você. Mas eu não falei nada. Testemunho. Testemunho. Jesus, ele arrastava uma multidão. Jó 42:1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos podem se frustrar, pode impedir. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinas. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora eu só te conhecia de ouvir falar. Em outras traduções fala, em outra tradução diz: eu te conhecia de ouvir falar. Jó fala isso. Eu não te conhecia, agora eu te conheço. Agora eu te conheço na intimidade. Agora eu te conheço no profundo, porque eu só ouvia falar do Senhor. E eu não sabia quem era esse Deus. Mas agora que eu te conheço, eu te quero por completo. E sabe o que ele diz? Vem, filho amado. Vem, filha amada. Que eu, teu Deus, estou aqui. Eu te sustento, eu te seguro. Eu te ajudo. E quando você entende isso, você nunca mais para. Porque o seu caráter, ele começa a ser trabalhado. Lembra que eu falei aqui de caráter? Caráter é algo muito sério. Enquanto a intenção de Deus, ao permitir provar o caráter, Ele permite o nosso caráter ser forjado. A intenção de Satanás é provar a tua falta de caráter. Deus, Ele está testando o nosso caráter. Ele testa todos os dias. Deixa eu ver como é o caráter de Edinólia. Será que está bom? Será que mudou? Aí Satanás diz: peraí. Eu quero provar, eu quero achar só uma falha para mostrar que não é bem assim. Então eu queria te pedir para ficar de pé. Porque lembra que o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. E por sua causa, Ele tem um propósito muito grande. Então, se tem alguém, eu sei que não temos muita gente hoje, mas pode ter alguém que ainda não aceitou Jesus, ainda não levantou a mão e falou: eu quero esse Deus. Ou está com a aliança quebrada com o Senhor, se desviou, mas hoje Ele quer renovar. Hoje Ele quer fazer nova todas as coisas. Se tiver alguém, vem aqui na frente que nós vamos orar. O culto, o apóstolo, cadê o apóstolo? Vou passar para ele para ter um momento de oração. Mas fecha os teus olhos. Como é que você quer que o Senhor te enxergue hoje? Como é que está o teu caráter diante do Senhor? E aí, está preparado para ser provado? Já foi provado? Eu já fui moída. Eu já fui lapidada. Doeu, mas valeu a pena. Hoje não tem cicatriz.
Hoje não tem ferida, hoje não tem dor, hoje eu não preciso ficar provando, hoje eu não tenho que ficar falando, porque Ele me resgatou. Ele me resgatou, o amor dEle me alcançou. E eu disse sim, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Então hoje o Senhor te trouxe aqui com um propósito muito grande. Faz uma oração diante do Senhor agora. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Fala para Deus em que você está precisando mudar. Denuncia agora para o Senhor. Denuncia na cruz tudo aquilo que até hoje você não conseguiu. O seu caráter não foi forjado. Então fala para Deus o que te falta. O que te falta para ser completo, para ser completa em Deus. Que o Espírito Santo, Ele te visite agora. Que o Espírito Santo, Ele te toque agora. Que Ele faça uma obra completa em sua vida. Porque não existe coisa melhor do que a gente ter a certeza da salvação. Esse é o maior prêmio. Esse é o prêmio da soberana vocação. Por abrir mão de quem eu sou. Abrir mão das minhas vontades. Matar a carne todos os dias e dizer sim, Senhor. Sim, Senhor, eu quero o Senhor todos os dias. Eu quero o Senhor todos os dias. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Faz uma oração pela tua vida. Fala para Deus que Ele pode mudar agora. Porque Ele mudou o meu viver. Ele mudou o viver de Jó. Porque quando Ele compensou, foi muito mais. Foi muito mais do que o que ele esperava. E ele entendeu, ele quis ouvir a voz de Deus. E não mais se preocupou com o ter, e sim com o ser. Como ele fala aqui no 42. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço na intimidade. Então que o Senhor te alcance, que o Senhor te preencha, que Ele tire os vazios. Como Ele tirou da minha vida, Ele tirou os vazios. Ele preencheu onde eu buscava em pessoas, onde eu buscava em filhos, mas eu entendi que é nele que eu tenho que buscar. É Ele que preenche as faltas, os vazios. Então que o Espírito Santo tenha liberdade. Toca, Espírito Santo, faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Forja o nosso caráter, Pai. Em nome de Jesus, que Satanás não encontre nenhuma brecha para nos acusar, Senhor, que o nosso caráter não foi forjado. Que o Senhor tenha liberdade. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor. É o Senhor quem faz. Eu te agradeço, Deus, pela vida do nosso apóstolo, da nossa pastora, Senhor. Retribui, Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, tem liberdade, Senhor, porque o culto não acabou, Pai. Essa é a oração que eu te faço de gratidão, Senhor, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, amém.